Um homem sem dinheiro, quase despejado, faz uma oração desesperada e dias depois, um desconhecido bate à sua porta, entrega exatamente o valor que ele precisava e desaparece para sempre. Essa é só uma das histórias, porque esse mesmo homem abandonou a política, abriu mão de dinheiro, viveu ajudando quem não podia pagar e no final da vida tinha pessoas escondendo dinheiro debaixo do travesseiro dele para tentar retribuir. Mas nada disso explica o principal. Por que alguém escolheria viver assim? Hoje você vai entender. E talvez não saia igual daqui. Olá, seja muito bem-vindo a mais um encontro do Jornada da Alma. Hoje, eu quero te convidar a conhecer ou talvez reencontrar uma das figuras mais luminosas da espiritualidade brasileira, Bezerra de Menezes, médico, humanista, homem público e, acima de tudo, um espírito profundamente comprometido com a caridade. Ele se tornou um símbolo de compaixão, fé e serviço ao próximo. Sua história não inspira apenas pelo que realizou em vida, mas pela força moral que seu legado ainda desperta em tantos corações. No vídeo de hoje, vamos refletir sobre sua trajetória, seus ensinamentos e a luz que sua missão ainda projeta sobre os nossos caminhos. Permita-se ouvir com o coração, porque talvez essa mensagem toque exatamente o ponto da alma que hoje mais precisa de direção. Vamos ao vídeo? Ele era só um menino, um garotinho, que já não parecia tão garotinho. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcanti nasceu em 1831, no interior do Ceará, e rapidamente ficou claro, ele aprendia rápido demais. Em menos de um ano, dominou o conteúdo da escola. Aos 11 anos, iniciou o curso de Humanidades. Aos 13, fazia algo raro, até para adultos, ensinava latim aos próprios colegas, substituindo o professor quando necessário. Mas a verdadeira formação de Bezerra não veio só dos livros, veio do exemplo dentro de casa. Seu pai, homem de honra inquestionável, possuía bens e estabilidade. Porém, por generosidade, ajudando parentes e amigos, acabou comprometendo toda a sua fortuna. Quando percebeu que devia tanto quanto possuía, tomou uma decisão que poucos tomariam. Ofereceu tudo aos credores. Eles recusaram. Mesmo assim, ele insistiu. E não conseguindo devolver formalmente, fez algo ainda mais radical. Passou a viver como se nada fosse seu. Tornou-se administrador do que antes era dono, retirando apenas o necessário para sustentar a família. A casa que antes vivia na abundância passou a viver com restrições, mas com dignidade intacta. Esse episódio não foi esquecido por Bezerra. Foi absorvido. Caráter não é discurso, é decisão. E foi com esse padrão que ele tomou a decisão mais difícil da vida. Com poucos recursos e muita determinação, partiu para o Rio de Janeiro, decidido a seguir medicina. Não havia garantias, não havia conforto. Havia objetivo e direção. Em 1852, entrou como praticante interno na Santa Casa de Misericórdia. Em 1856, formou-se médico, defendendo uma tese sobre o diagnóstico do cancro. Pouco depois, já se destacava academicamente, ingressando na Academia Imperial de Medicina, mas sua vida não se limitou à medicina. Ele entra na política. E isso parece contraditório, mas não era. Ele queria transformar a realidade. Foi vereador, deputado. Mas aí veio o padrão previsível, ataques, críticas, injustiças. E então, ele faz algo raro. Ele sai, abre mão do poder. Porque ele estava prestes a viver algo que poucos têm coragem, servir sem retorno. E então, fez uma escolha que definiria sua história. Afastou-se da política e voltou-se para aquilo que no fundo sempre o moveu: as pessoas, principalmente as esquecidas. Foi nesse momento que nasceu de fato o médico dos pobres. Bezerra não apenas atendia quem não podia pagar, ele se comprometia com a dor alheia. Ia até onde fosse necessário. Entrava em casas simples, muitas vezes precárias, levando não só remédio, mas presença. Ele mesmo definiu o que acreditava. Um médico não tem o direito de escolher hora, distância ou conveniência. Se alguém sofre e chama, ele deve ir. Se não vai, não é médico, é apenas alguém negociando a profissão. Essa não era uma frase, era prática. Mesmo com poucos recursos, ajudava financeiramente os pacientes. Muitas vezes, saía de casa sem saber se teria o suficiente para si, mas levava algo para quem precisava mais. Mas isso tem um preço. E o preço chegou. Ele fica sem dinheiro, sem saída.
quase despejado, e então faz algo que quase nunca fez, se desespera e pede ajuda a Deus. Dias depois, alguém bate à porta. Um jovem queria aulas de matemática, justamente matéria que ele odiava, mas ele aceita. O jovem paga adiantado 50 mil réis, exatamente o valor necessário, e some, nunca mais volta. Coincidência? Talvez, mas a vida dele estava só começando a mudar. Ele recebe um livro, o Livro dos Espíritos. Começa a ler no bonde, sem expectativa, mas algo estranho acontece. Ele se identifica, sem surpresa, apenas reconhecimento. Algo normal, como se já soubesse tudo. E isso leva ao momento mais público da vida dele. 1886. Auditório lotado. Ele sobe ao púlpito e assume publicamente: agora é espírita. E a partir de agora, muitas coisas mudam. Ele começa a escrever, escreve muito, assina como Max, publica no jornal O País. Se torna uma grande referência no espiritismo, mas o movimento está dividido, existem muitos conflitos internos, muita desunião. E adivinha quem é convidado para tentar resolver? Ele aceitou e conduziu até o fim da vida. Aos 63 anos, ele assume a liderança da Federação Espírita Brasileira, uma instituição em crise, dividida, instável, mesmo cansado, mesmo com dificuldades, mesmo enfrentando dificuldades financeiras constantes, nunca utilizou sua posição para benefício próprio. Ao contrário, sua vida continuava simples, quase limitada, enquanto sua dedicação aos outros permanecia ilimitada. No ano de 1900, sua saúde começou a declinar. Ficou acamado. E então, algo começou a acontecer. Pessoas passaram a visitá-lo constantemente. Ricos, pobres, conhecidos, anônimos, todos queriam vê-lo, despedir-se e agradecer. Sabendo das dificuldades da família, deixavam algo discretamente sob seu travesseiro. No dia seguinte, encontravam-se ali moedas simples e notas de grande valor, juntas, misturadas, como símbolo do impacto que ele teve em todas as camadas da sociedade. Aquele homem, que passou a vida doando e servindo, termina a vida recebendo. Bezerra de Menezes desencarnou em 11 de abril de 1900, mas sua história não terminou ali. Após sua partida, amigos organizaram eventos para ajudar sua família, uma forma de retribuir, ainda que minimamente, tudo o que ele havia feito em vida. Ele ficou conhecido como o Kardec brasileiro, mas talvez esse título ainda seja pequeno, porque no fim, sua grande obra não foi política, nem acadêmica, nem literária. Foi de amor verdadeiro ao próximo. Ele viveu de forma coerente com aquilo que acreditava, em um mundo onde muitos sabem o que é certo, mas poucos fazem. Bezerra de Menezes fez, sem alarde, sem busca por reconhecimento, ele apenas fez. E isso, por si só, já o torna inesquecível. Lembra da história do começo? Do dinheiro que apareceu do nada? Talvez não seja sobre o dinheiro. Talvez seja sobre o tipo de vida que faz coisas assim acontecerem. Se isso te fez pensar, não guarde só para você, porque algumas histórias não são apenas para serem assistidas. São para ajustar vidas. Pode ser a nossa ou de outras pessoas. Obrigada por caminhar comigo até aqui. Se esse conteúdo tocou você de alguma forma, deixe o seu like. E se quiser continuar essa jornada de reflexão, inscreva-se no canal. Nos vemos no próximo encontro. Canal Jornada da Alma. Reflexões que transformam o olhar. Caso você tenha gostado, por favor, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho. Nós agradecemos.